Olá, eu sou Vanessa Bourdignon, fisioterapeuta. Falar sobre desenvolvimento motor de 3 a 6 meses. Então, no segundo trimestre de vida, a criança já tem algumas habilidades um pouco mais elaboradas do que no primeiro trimestre. A criança nessa fase, ela já consegue diferenciar escuro de claro, o dia da noite, ela já consegue reconhecer pessoas que são de sua vivência diária, ela já busca objeto de seu interesse através de rotação do pescoço. E daí tem alguns tipos de estímulos, né, falando em função visual, que são interessantes fazer com a criança. Então, assim, brincar com a criança de esconder e achou, né? Cadê o neném? Achou, né? Ou o neném viradinho pra você. E assim, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou! Então, essas brincadeiras de esconder e achou... também o objeto, pegar um brinquedo da criança. Cadê a vaquinha, hein? Vamos ver. Pega a mãozinha da criança e puxa o paninho com a mão. Achou a vaquinha. Então essa brincadeira traz para a criança toda uma vivência, um estímulo visual. O espelho também, colocar a criança de frente para o espelho, né? Também é interessante. Aproximar a criança do espelho e afastar. Esse movimento de aproximação e afastar traz para a criança uma vivência de dimensão, né? Os estímulos sonoros, a criança já consegue decifrar alguns sons, alguns ritmos, então ela começa a balbuciar para imitar aquilo que ela tem vivência cotidiana. Se você apresentar um estímulo de chocalho, essa criança vira para observar esse chocalho. Então, apresentar esse estímulo num ângulo que não seja o ângulo medial mais, agora já seja um ângulo lateral ou lateral inferior, né? A criança não tem ainda a capacidade de olhar para baixo, mas ela vai buscar o estímulo. E aí, a hora que você vê que ela busca o estímulo, você traz para essa região de 180 graus e lateralizado. A criança em decúbito dorsal, ela já começa a se movimentar, ela já não tem mais aquele padrão flexor que o recém-nascido tem, né? Ela já tem uma amplitude de movimento maior, né? Os braços são mais estendidos, as pernas estão mais estendidas, ela já tem uma busca maior, né? O movimento do corpo já está mais solto nessa faixa do segundo trimestre de vida, né? Manter os deslizamentos, sempre o toque na criança é muito importante. Manter os movimentos rotacionais, que eu expliquei no vídeo de 0 a 3 meses, o deslizamento plantar, o deslizamento palmar. Porém, o que é interessante nessa faixa etária? Que você traga para essa criança, quando eu falei lá no outro vídeo sobre estímulo sensorial, que você insista, repita várias vezes os estímulos sensoriais na região palmar e plantar. Porque quando essa criança for fazer o apoio bipodal, quando essa criança for fazer o 4 apoios, se ela estiver com a região plantar, a região palmar bem dessensibilizada, bem estimulada na parte sensorial, ela não vai repelir. Então, segundo trimestre de vida, a gente faz uma insistência, uma repetição maior na parte palmar, na parte plantar, de estímulos sensoriais, principalmente aqueles que são os estímulos mais agressivos, né? Que seria a lixa, o glitter, passar com mais frequência para criança. Pode passar também uma esponjinha vegetal, sabe? Aquela esponjinha vegetal para banho. Passar na região plantar e palmar é bem interessante nessa faixa etária. Nessa fase também, a criança, quando você segura a palma da mão da criança, põe o seu dedo entre o dedo da criança e estica o bracinho dela, a criança já tende a fazer um leve levantamento de pescoço e região de cintura escapular. Então ela faz uma inclinação já querendo vir para sentar. Então estimular a criança a esse movimento dessa forma, não é puxar a criança, é só segurar na palma da mão da criança com a sua mão, né? Então a mãozinha da criança tá lá, você põe seu dedo polegar e fecha a sua mão. E estica o bracinho dela, que ela vai automaticamente fazer esse movimento com o pescocinho para frente. Isso já vai fazendo todo um fortalecimento nela de abdômen, de região de pescoço anterior.
né? Nessa fase também, a criança pode começar a vivenciar a ponte, que é quando a gente dobra as duas pernas da criança e levanta o quadril, né? Então você coloca os dois pés da criança apoiados, joelhinho dobrado e levanta o bumbumzinho da criança do chão. Então você fazendo esse movimento, ela já começa por ela mesma brincar de fazer a ponte sozinha, porque ela vai ter esse reflexo, ela tem essa vivência desse movimento. E esse movimento faz o fortalecimento do abdômen inferior e região de perna. Então é bem interessante também. No decúbito lateral, quando a criança vira de lado, ela já começa a querer esboçar um rolamento. De 3 a 6 meses, a criança já começa a querer rolar, né? Então, o que a gente pode fazer para estimular essa criança adequadamente? Trazer a perna dela uma sobre a outra, que é onde você vai iniciar um rolamento pela região de quadril, ou trazer o bracinho dela na direção de lateral, para que essa criança comece a fazer o rolamento com a cintura escapular, né? Com a região de ombro. Então, esse movimento da criança não rolar em bloco, porque nessa fase a criança começa a querer rolar e quando ela consegue, ela rola em bloco, né? Ela rola tudo junto. Então, ela não tem a dissociação, ela não consegue separar as duas cinturas, né? O quadril do ombro, cintura escapular e cintura pélvica. Quando você dá o estímulo desse movimento, ou com o bracinho, ou com o quadril, você consegue fazer com que a criança vivencie a dissociação. A dissociação ela é super importante depois para se arrastar, para engatinhar e para a gente deambular, caminhar. Em decúbito ventral, essa criança já pode ser oferecida para ela um apoio abdominal. Então, colocar um rolinho ou um travesseiro, né, na região do abdômen da criança, para essa criança começar a vivenciar já o ficar de joelho e o elevar o tronco. Na hora que eu trago para a criança um apoio abdominal, essa criança automaticamente não vai levantar só a cabeça. Ela começa a levantar o peito também da região de apoio. E a hora que a criança levanta, ó, vamos supor que aqui no meu braço seja um rolinho, né? Ela já está começando a ficar de joelho, quando ela é apoiada pelo abdômen, e ela começa a ter um estímulo de querer levantar. A hora que a criança começa a deslocar o peito da região de apoio, seja do colchão, do tablado, de onde seja, essa criança já está trabalhando fortalecimento de coluna. Então a gente já não está mais falando de fortalecimento cervical, a gente já está falando de fortalecimento dorsal da região medial, né? Então ela alcança um grupo muscular um pouco mais abaixo da cervical, quando ela consegue inclinar o seu tronco para trás. E aí com um rolinho ou com a sua coxa, por a criança apoiada na coxa, assim, oferecer para ela um brinquedo, fazer com que ela pegue o brinquedo, você já está trabalhando essa região também. É importante nessa fase também colocar a criança sentada no seu colo, né? E fazer um balanço. Segurar a criança assim pelo tronco e fazer um balanço. Essa vivência de balanço, tanto a gente trabalha o sistema vestibular, quanto a gente trabalha o equilíbrio, o tônus, né? Então, toda vez que a criança procura um eixo de equilíbrio, ela já está fazendo um fortalecimento de tônus. E passar objetos também de uma mão para outra, né? Essa criança está saindo já da linha medial para a lateral, então a gente pega o objeto, põe na mãozinha dela, passa de uma mão para outra, né? Essa fase também é interessante, a mudança do tom de voz e do ritmo de voz, como era na outra fase. Então é legal também nessa fase trabalhar com fantoche, né? Oi, tudo bem? E apresentar o fantoche num lado, aí a criança vai buscar o fantoche pra cima, um pouco pra baixo, pouca coisa, porque a criança nessa fase ela não consegue ainda mudar muito o ângulo do pescoço, mas já é uma forma de estímulo. Toda vez que você vê que a criança perdeu o contato visual com aquilo, então você volta para buscar o contato visual, tá? E que mais? Que brinquedo? Ah, tá, os livros. Nessa fase a gente já entra com livro de pano, né? É super interessante que essa criança vivencie isso do livro de pano, né? E eu tenho um livro aqui que eu amo, porque ele tem um espelho nesse livro, ele tem uma textura numa página que é mais grosseira, outra textura numa outra página que é mais um estilo de algodão. Aí ele tem uma graminha aqui que é em forma de lã
Ele tem uma lingueta e uma página que é de cetim e ele ainda fornece um estímulo sonoro. Então esse livrinho... Ah, tá, e ele ainda tem uma... Cadê? Uma buzininha aqui, ó. Esse livrinho, eu sou apaixonada por ele. Então esses livrinhos de pano, que tem diferença de textura, que tem som, que tem espelho, é super interessante, de 3 a 6 meses, ser apresentado para a criança, contar a história. Olha o leãozinho e mostrar a criança no espelho, né? Olha o macaquinho é roxo, a girafa é amarela. Quem gostou dá um like e se inscreva no canal.